Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer um trabalho bem legal hoje sobre Escher. Olha só. Escher foi um artista gráfico holandês que ficou conhecido pelas representações de construções impossíveis e pelas suas metamorfoses com padrões que se transformam e se encaixam. Muitas vezes, essas padronagens, elas se encaixam quase como um quebra-cabeças. Mas uma coisa interessante, a gente fica questionando: como será que ele criou essas formas? Da onde que ele se inspirou? Quais foram as ideias assim que foram fazer com que que surgisse na mente dele essa concepção da forma? No início da sua obra, né, na obra do Escher, ele morou muito tempo lá na Itália e ele se encantou com as paisagens italianas e ele era basicamente esse o tema das suas obras. Essas paisagens italianas, mais adiante, elas vão ser revisitadas, ou seja, ele vai utilizar essas formas dessas paisagens para criar também muitos ambientes impossíveis de labirintos e prédios onde as cachoeiras caem de forma impossível, coisas assim bem enigmáticas, mas baseados nessas paisagens italianas. Já as questões das metamorfoses e das padronagens que ele criava, que passaram a se chamar tessellation, em inglês, né? Elas se basearam após a sua visita à Alhambra, lá na Espanha. Mas o que chamou a atenção do Escher em Alhambra? Escher foi se encantar com as padronagens da azulejaria espanhola. Em 1926, após conhecer Alhambra, Escher desenvolveu diversas experiências para representar um tema rítmico em superfícies planas, ou seja, no plano bidimensional, né, nas suas gravuras. Até que 10 anos depois, em 1936, Escher já estava casado com a sua esposa Geta, eles copiaram ornamentos mouriscos e depois, quando retornaram da sua viagem, ele passou a investigar profundamente aqueles desenhos que eles tinham produzido. Ele considerava a divisão de superfícies como um instrumento, um meio para buscar a divisão regular das superfícies. Vamos ver então como que seriam essas tessellations. Como que eu posso fazer isso daqui? A gente vai fazer como se fosse uma padronagem, né? Em inglês, eles chamam essa fase da obra do Escher de tessellation, né? Mas é um tipo de padronagem que vai se repetir de um determinado tema, tá? Ele às vezes utiliza duas figuras diferentes que vão se encaixar, ou ele coloca a mesma figura, como é o caso que a gente vai fazer aqui. Como que a gente vai poder fazer isso? Olha só, primeiro eu vou precisar de uma folha, tá? Uma folha branca. Depois eu vou precisar de uma tesoura, uma fita adesiva, lápis, borracha, ou então uma caneta preta, esferográfica mesmo, tá? A régua. Aí a gente vai fazer o seguinte: você vai ver se você tem em casa alguma caixinha de remédio ou uma caixinha de pasta de dente, alguma caixa que você tenha que se tem um papelão, ou se você tiver, como eu, um pedaço de papel cartão, aí você vai recortar e vai marcar um quadrado. Aí você vai medir, ó, um lado tem que estar exatamente igual ao outro. Nesse meu exemplo aqui, eu utilizei 6 centímetros. 6 centímetros de um lado e 6 centímetros do outro. Aí eu vou fazer o seguinte com isso daqui. Eu vou pegar e vou desenhar, ó, um lado
e o outro. Aí eu fiz a minha forma, certo? Ó, eu fiz uma linha de um lado do quadrado e outra linha de outro. Esse papelão pode ser um pedaço de caixa de remédio mesmo, ou de qualquer outra coisa que você tenha, tá? Se quiser fazer com a folha branca, também pode, mas a folha branca ela é mais molinha. Então, como você vai usar isso para montar, aí fica mais difícil, ó. Pronto, recortei os dois pedaços. Fiquei com o meu pedaço assim, certo? Aí agora, esses dois pedaços eu vou colar cada um de um lado. E aí eu vou utilizar a minha fita adesiva para isso. Ó, eu coloco primeiro a fita adesiva na forma, fica mais fácil assim, ó. Coloquei aqui na forma, aí eu vou vir com esse pedaço e vou colocar certinho aqui, ó, para ele ficar bem preso. Se ficar chato assim os pedaços de plástico, você pode recortar da fita adesiva. Tem que estar a forma certinha do jeito que estava lá do outro lado. Ou seja, é um negativo, um positivo, né? Então agora vamos fazer o outro pedaço. Ó, coloquei a minha fita por cima, deixando um pedaço aqui para poder colar na forma que eu quero colocar. Eu coloco certinho aqui, ó. E fiquei com a minha forma assim. Agora, eu com essa minha forma, eu vou fazer como eu fiz com esse daqui, os desenhos das formas. Eu vou aproveitar essa forma e vou traçar, começando do meio, tá? E aí eu vou pegar o meu lápis e vou, ó, traçar. Então eu bolei assim como se fosse um bichinho em cima de uma folha, de uma árvore, tá? Você pode inventar. Aí você vai aproveitar essa forma e você vai ver aonde você vai encaixar. E agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho aqui essa linha aqui. Eu vou pegar e vou lá onde encaixa, ó. Vamos ver onde é que encaixa. Isso aqui é um quebra-cabeças. Se você quiser, pode fazer um lado mais com linhas retas,
e o outro com mais linhas curvas. Aí fica bem diferente, aí o seu trabalho vai ficar mais rápido. O meu eu coloquei muito semelhante, né? Linha reta e linha curva nos dois. Aí a forma você vai inventar. Aqui. Essa aqui. E aí depois que eu tracei tudo, vai ficar mais ou menos assim, ó. Como se fosse uma peça, as peças de quebra-cabeças desenhadas. Então vão ficar as peças como se estivessem desenhadas já no papel. Depois que eu tiver com essas peças, essas formas todas desenhadas, a partir da figura que eu fui colocando, ó, eu fui preenchendo aqui, eu fui traçando e tudo mais, aí eu vou fazer isso daqui, ó. Depois que eu fiz, que eu tracei as linhas assim, ó, eu posso inventar algumas forminhas como se fosse aqui a cabeça do meu bicho, o corpo, a asa. Posso sair inventando. E aí, depois que eu inventar, eu vou pintando. Quando eu for pintar, eu vou escolher uma cor determinada. Por exemplo, eu escolhi essa cor aqui. E aí eu saí pintando todo a minha figura dessa determinada cor. E aqui a outra eu pinto dessa cor. Você também pode fazer como Escher, pintar só de tipo um cinza, um preto, né? Uma cor mais escura e a outra mais clara, tá? Ele fazia um pouco isso porque ele tinha naturalmente um problema de visão, que ele não percebia as cores como a gente percebe, tá? Ele era daltônico. Mas aqui a gente pode fazer essas cores para ficar diferenciado, para a gente perceber melhor a forma. Pinta primeiro só com uma cor, depois que você pintar todos os espaços com essa cor, aí você pode vir com outra. Eu coloquei o amarelo com um tom meio assim de rosa, assim de salmão. Mas você pode usar, por exemplo, um lilás, usar um vermelho, usar uma cor que você queira utilizar, a cor que você quiser. Não tem uma regra estabelecida para cor. O que tem é só o procedimento para fazer a forma. Ok? Bom trabalho para vocês!